Olá pessoal, meu nome é Laís e esse é meu canal Laizinha Top Game, sejam bem-vindos. É onde eu falo sobre entretenimento, maratona de jogos, filmes, análises, comentários, tá bom? Então, antes de tudo, pessoal, já deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para ficar por dentro das novidades do canal, ok? E, pessoal, deem uma força para me chegar a 1.000 inscritos, né, para mim começar a monetizar o canal, né, e a me incentivar a sempre estar postando vídeo aqui para vocês, tá bom? Maratona de jogos, vou começar a postar maratona também, né, e porque eu amo, eu sei que vocês também amam, né, então dê essa forcinha pro canal, né, eu sempre vou estar aqui postando vídeos, né, então bora lá. Então hoje eu vim falar sobre o jogo Silent Hill 2 Remake, né, que é o remake do clássico, né, tá fazendo muito sucesso aí, né? Como já fez no clássico, tá fazendo agora com o remake, tá bom? E eu vim falar sobre a análise do jogo, comentários, significados, né? Simbologia dos monstros, são personagens, a história do jogo, tá bom? E o iceberg, easter eggs. Então, dê essa forcinha aí pro canal, tá bom? Pra mim sempre tá trazendo vídeo pra vocês aqui, tá bom? Logo, logo eu vou trazer maratona de jogos pra vocês, tá bom? Eu amo, né? Maratona de jogos, eu sei que vocês também gostam. Então, bora lá pro vídeo. Então, pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre o jogo Silent Hill 2 Remake, né? Que tá fazendo sucesso, né? E fez com o clássico, agora tá fazendo sucesso com o remake também, né? E é um jogo muito bom, que eu gostei bastante, né? Muitas pessoas estão gostando, amando o jogo. E pra mim eu considero o melhor jogo de terror psicológico, né, de todos os tempos. Então, pessoal, eu vim falar sobre uma análise do jogo, né? Tudo sobre o jogo, significado dos monstros, dos personagens, tá bom? A história do jogo. Então, tudo trazendo tudo para vocês aqui, tá? Sobre o jogo. Então, deixem um like aí para dar uma força, tá bom? Então, bora pro vídeo. E eu sei que vocês estão gostando, né, do game, eu também amei, né? Então, eu vim falar sobre o jogo, né? O que alguns vídeos que eu assisti falaram, não falaram, né? Até falaram algumas coisas interessantes, mas algumas coisas que não foram faladas, né? Que percebi e tal, alguns comentários, análises, né? Que eu sou uma pessoa bem observadora, né? E eu estudei, né? Tudo, comentários, vídeos, né? Os produtores, tudo para estar trazendo aqui um pouco pro canal, tá? Sobre o jogo. Então, bora lá pro vídeo. Então, pessoal, vamos falar do grande personagem, né, do Silent Hill 2, né, que é o James Sunderland, né, que é o grande protagonista do jogo. Então, ele vai para Silent Hill em busca das verdades do que aconteceu com sua esposa, né, com a Mary, no caso, e que ela tinha desaparecido, né, há uns 3 anos, e ele foi lá em busca dessas verdades, né. E chegando lá, ele não a encontra, né, ele a procura, né. Na verdade, ele encontra uma mulher bem parecida, né, que se chama Maria, que é o oposto da Mary, né. Até o nome, acho que sugere isso, né, Mary, Maria. Eu acho que é como se fosse invertidas, né. Tanto no inglês, português, espanhol, alguma coisa assim, é como se português, né, como se Mary fosse inglês e é inglês, né, Maria em português ou em espanhol. Até o nome deduz que são bem invertidas, né. Então, o que acontece? Ela né, uma programação da cidade, né, para confundi-lo, né, e ela está ali, né, para puni-lo, né, no caso, para seduzi-lo, para puni-lo, pelo que ele fez, né.
Então a cidade está tentando fazer ele pagar, né, pelo que ele fez. Tanto que o jogador só descobre no final, né, que ele mesmo matou a esposa dele, né, e ele está passando com uma espécie de purgatório, né, alguma coisa do tipo, né. O que eu acredito que seja bem possível, né. Então, pessoal, no caso eu vim hoje falar, trazer um vídeo para vocês, né, falar sobre os simbolismos, né, dos personagens e dos monstros do jogo, tá bom? Então, bora lá. Então, pessoal, como a gente já falou do James, né, sobre os traumas dele, né, o que ele tá buscando, já falamos um pouco sobre ele, né, o que ele foi fazer na cidade e tal. Agora vamos falar sobre a primeira personagem que aparece no jogo para ele, que é a Angela, né? Então, que é uma menina traumatizada, depressiva, né? E que se sente culpada, né? Por tudo que aconteceu com ela. Ela é traumatizada pelos abusos que ela sofria do pai e tal, né? Do pai e do irmão, né? No caso. Então, ela se tornou, né, depressiva, traumatizada, né? E ela vai para Silent Hill, né? Em busca também de um refúgio, né? Um refúgio de tudo que ela estava passando. Então, ela conhece o James, né? Que é o protagonista do jogo. E o que acontece? O monstro, né? Que simboliza o abuso, né? Da Angela, que é né? Que simboliza o abuso, né, da Angela, né, que é o Abstract Bad, né, que é aquele monstro, né, que parece estar grudado em uma cama ou em cima de outra pessoa, né, que simboliza o abuso, né, e tal. Então, ele é o grande vilão, né, do trauma da Angela, né. Então, o James, que está muito ligado à Angela, então o mundo deles se conecta, né. Eles têm tipo uma conexão assim espiritual, né, no caso. Então ele aparece pro James, né, e o James que vai combatê-lo, né, para ajudar a Angela, né, a superar esse trauma. Mas no final ela acaba entrando naquele mundo dela, né, do fogo e tal. E eu acho que não dá para entender se ela superou, né, ou não, né, porque ela entra no meio naquela escadaria de fogo, né, e o jogo deixa entender, né, se ela superou ou não, se ela for naquele mundo dela, se ela sobreviveu ou não, né. Então, pessoal, é a Angela, né. Esse é o resumo dos traumas da Angela sobre o personagem, que ela significa, né? Então, é isso. Então, pessoal, agora vamos falar da Maria, né? Que ela aparece logo no início também do jogo. Ela aparece logo depois da Angela, né? Então, ela é aquela mulher que ela tem a aparência da Mary, né? Que é a esposa falecida do James. Só que ela não é, né? Ela é tipo o oposto, né? Da Mary. Então, ela tem o rosto da Mary, né, mas o estilo é totalmente diferente, né? O que simboliza a Mary, né? A Mary que é a Maria também, né? Então, a Maria, ela é tipo para punir o James, né? Para lembrar do que ele fez, tudo que ele sonhava que a Mary fosse, a Maria se concretizou naquele mundo de Silent Hill. Então, fica muito exposto, né, isso, né, o jogador. Então, ela tem o rosto da Mary, só que ela
ela é mais bonita, mais atraente, né? E, supostamente ela é tipo uma stripper, né? Porque logo ela leva ele, não logo que ela encontra ele, né? Ela leva ele pra boate, né? E o que deduz isso, né? Na minha opinião, que eu já ouvi alguns comentários, também do próprio diretor, né? Do produtor do filme, que diz que, na minha percepção também, né? Não é algo muito claro, mas para mim, assim, acho que ela significa tipo uma punição para ele, né? Que ali se manifesta, né? Na cidade. Então logo ela leva ele para boate e tal, onde tem a foto dela lá, né? Que ela era stripper e tal. Só que o que acontece? Ela simboliza aquilo que o James fazia com a Mary, né? Então, no caso, ela simboliza a sexualidade, né? Do desejo reprimido do James, né? Já que a esposa dele estava doente e tal. E quando a esposa dele estava no hospital, no caso a Mary, ele simplesmente visitava, né, em vez de visitava umas boates, em vez de frequentar ela no hospital, né, de visitar ela no hospital. Então, o que acontece? Ele deixava ela, né, sozinha lá, porque ele não queria sentir essa culpa, né, de ela estar nesse estado, de ver ela nesse estado também fazia sofrer, né, claro. E ele não aguentava mais essa situação, cuidar dela, então ele, assim, se afastar de tudo isso, ele ia para as boates, né, ver outras mulheres, né, e tal. Então, a gente não sabe se ele ficava com elas e tal, né. Mas acho que a Maria, ela representa isso, porque ele também tinha um vício em álcool, né. Então, o que deduz que ele provavelmente bebia, né, para esquecer tudo que estava acontecendo, os problemas, tudo, né. E provavelmente, né, ele frequentava essas boates. Então, a Maria, ela veio nessa forma de o rosto da Mary, mas com o estilo das mulheres das boates, né, das dançarinas. Mas ela tá mais pra, nesse remake, ela tá mais pra uma cafetina, alguma coisa assim, entendeu? Ela tá bem mais elegante, parece ser a dona da boate e tal. Então, no clássico, ela parece mesmo a dançarina de boate, porque ela é mais, tem um estilo mais vulgar, né, mais daquela época, né, das strippers, né, que a saia curta, mini saia, barriga de fora, essas coisas, né. E nesse ela tá mais elegante, né? Então, nossa, na minha percepção, ela tá parecendo mais capetinha, alguma coisa. Tá parecendo mais empresária, né? Mas, em vista do que era, né? Do estilo. Tem pessoas que preferem o estilo do clássico, né? Mas eu prefiro o remake, porque no remake ela tá mais elegante, né? Então é isso, tá bom? Então, falei um pouquinho sobre a Maria, né? O que ela representa, então ela tá ali, né? Pra puni-lo do que ele fez. Porque mesmo, o que isso quer deduzir, né? Que mesmo ele indo pras boates enquanto a Mary estava doente, ele até frequentava ela, com certeza, mas ele evitava, né? Ele muitas vezes, quando ela estava no hospital, ele ia para essas boates beber. Então isso se refletiu, né, no mundo, né, do jogo de Silent Hill, entendeu? Então ele ficou muito abalado, né, com o que aconteceu e traumatizado também, né. Então é isso que aconteceu com o mundo, né, de Silent Hill, se refletiu nisso, né.
Então é isso. Nice. Então, pessoal, então é por isso que quando ela oferece uma bebida para ele lá na boate, né, ele recusa, porque ele teve problemas com álcool, né, e supostamente, né, ele ficou traumatizado com isso também, né, então ele recusa, né, essa bebida que a Maria oferece para ele na boate, porque quando a Mary estava doente, né, ele frequentava, né, e se embebedava. Então ele meio que quer se afastar de tudo isso, por isso que ele recusa. Então Silent Hill manifesta tudo isso que ele passou, né, se você perceber bem, né, porque senão não teria porquê, né, aparecer aquela boate, né, se ele não frequentasse enquanto a Mary estava doente. Então o que acontece? Todos os lugares, né, do jogo representa o que como forma de uma punição, tem um significado, né? Por exemplo, a boate, que aparece logo no início do jogo, ela representa tipo uma forma de lembrar o James, né, que enquanto a Mary estava doente, né, no hospital, ele deixava de visitá-la para frequentar essas boates, né, e se embebedava, se afogava no álcool para esquecer, ou até ficava com outras mulheres, né, dançarinas, as strippers lá. Então, por isso que a Maria se manifesta dessa forma, né, com o rosto da Mary, né, mas com um estilo totalmente diferente, né, das mulheres que ele costumava, né, ver nessas boates. Então, mulheres mais atraentes, né, e tal. E o que acontece? Só que ele não esquecia ela, né, ele sempre lembrava dela porque ele amava a Mary, né. Só que por ela estar naquele estado, ele preferia evitá-la, né? E ele fez o que fez, né? Por causa ele já não estava mais aguentando, né? Por causa desse trauma que ele estava sofrendo, né? Então, cada lugar tem o seu simbolismo também, né? A boate simboliza isso, né? Que ele frequentava, né? As boates, né? Cada lugar simboliza uma coisa, um lugar que ele frequentava, né? Então, a boate significa o lugar que ele frequentava enquanto a Mary estava doente, né? O hospital, que ela depois ele e a Maria, né? Eles vão para o hospital e ela começa a ficar doente e manifestar a mesma doença que a Mary tinha, como uma forma de puni-lo, né? E lembrá-lo que ele fez também. Também representa o lugar que ele tinha que frequentar para visitar a Mary, né, enquanto ela estava doente, né, porque ela estava com uma doença terminal, né. Então, a prisão, né, representa o ambiente que ele deveria, né, ter sido condenado, né, que ele deveria estar, ou ele está, né, em estado de espírito, né, psicológico dele, né. Então, a prisão, né, acho que representa essa prisão psicológica dele, né, ou o lugar que ele está, né, que ele ou foi condenado pelo que ele fez, então deve ser alguma coisa desse tipo, né. E tem também o hotel, né, onde é o último lugar do jogo, né, o último ambiente em que ele tem que frequentar, né, para descobrir o que aconteceu com a esposa dele e tal, em que ele assiste aquela fita, né. Então é o último lugar, né, onde ele frequenta, né, que é o lugar onde ele e a Mary visitava, né, quando ela estava viva, né.
que era um lugar de passeio, de viagem, que ela gostava muito, né? E ela queria voltar para lá, né? Como diz na carta que ela escreveu para ele, né? Então, que era o lugar que ela mais gostava. E foi ali que ele supostamente conseguiu a tal fita, né? Que ele viu o que aconteceu com ela realmente, né? Que ele descobre que, na verdade, foi ele que matou ela, né? Pra livrar ela daquele sofrimento e livrar ele, né? Uma coisa que eu acho muito errado, né? Mas foi o que ele fez. Por já não estar mais aguentando aquela situação, por já estar traumatizado. Então, na verdade, ele estava tendo que cuidar dela, né? Nesse estado. Então, é isso. Então, a gente falou um pouquinho sobre alguns personagens, a Ângela, a Maria e os lugares, né? Que significa cada lugar do jogo, né? E a gente vai falar agora sobre o Ed, né? Que também é um personagem traumatizado pelos bullying, né? Que sofreu por ele, assim, por ele ser acima do peso, né? Então ele sofria gordofobia, bullying, né? Então, bullying pesados mesmo, né? Que ele sofria. Então, ele se tornou uma pessoa antissocial, né? Ele preferia ficar mais na dele e tal. E ele se tornou uma pessoa, assim, o mundo dele é gelado, né? Que simboliza que ele se tornou uma pessoa fria, né? E tal, né? Então, isso se reflete quando ele tenta agredir o James, né, e tal, que ele já não tem nenhum mais, assim, amor ao próximo, né, que ele já perdeu totalmente sua capacidade de amar, né, de gostar de alguém. Então ele só quer se vingar, ele só pensa em vingança, em matar as pessoas, né? Que ele acha que todo mundo tá rindo dele, tá debochando, porque por causa do trauma, que ele já tá bem traumatizado, né? Mas isso se reflete no personagem, né? No jogo. E infelizmente ele se torna uma pessoa fria, né? E o James acaba tendo que matar ele, né? Tendo um boss aí no jogo, né? E isso acontece, né? Aconteceu terrivelmente, né? E seria o fim do Ed, né? Infelizmente. O Ed, né, se torna uma pessoa fria, né? Psicopata, por causa dos bullying que sofreu, né? E ele acaba se revoltando, né? E isso que acontece, né? O James acaba tendo que finalizá-lo, né? Infelizmente, esse é o final do Ed. Então, pessoal, vamos falar agora sobre a Laura, né? A Laurinha, que ela é órfã, né? Ela aparece logo no início do jogo também, pra metade do jogo pro James, né? E ela não gosta do James, ela tem um ressentimento contra o James, né? Por causa que ela ia ser adotada pela Mary, né, que era a esposa falecida do James, e as duas se conheceram no hospital, né, e a Mary se identificou muito com a Laura como filha e queria adotá-la, né, e a Mary falava sobre o James para Laura, né, que ele deixava de visitá-la, essas coisas, né, que ele não dava muita atenção para ela enquanto ela estava no hospital. Então ela começou a pegar um ranço do James, né? Por conta disso. Então ela meio que tem esse ressentimento dele, mas logo na metade do jogo, né? Ela acaba perdoando ele, né? Quando o James encontra a carta da Mary, que está com a Laura, né?
porque o jogo se molda nas suas escolhas, né? Cada escolha do jogo molda cada final, entendeu? Então, se você pegar a carta com a Laura, né, você provavelmente vai ter o final livre, né, que você adota a Laura e vai embora com ela, né, de Silent Hill, tá bom? Então é isso. Então falamos um pouco sobre a Laura. Agora vamos falar sobre a simbologia dos monstros de Silent Hill, né? O que cada monstro significa pro James, tá bom? E pros outros personagens do jogo. Então bora lá. Agora vamos falar sobre a simbologia de cada monstro do jogo, tá bom? Sua representatividade, né? O que cada um significa, tá bom? Então, vamos começar pelo Live Figure, né, que é aquele monstro que parece estar ensacado, né, e que ele tem um zíper também na boca, né, e o que acontece? Esse zíper significa o quanto que ele queria que a Mary ficasse calada, né, pelos abusos verbais que ele sofria, né, da esposa, e também simboliza a agonia do James e também da Mary, né? Porque enquanto a Mary estava de cama, né? Simboliza a doença dela, né? Quando ele também vomita, né? Que ele tem aquelas náuseas, né? E a deformidade, né? Em que ela estava também, pelo jeito de andar dele, né? E a agonia também do James, tá bom? Por não conseguir sair daquela situação, né? Por viver naquela situação com ela. Então, esse monstro significa isso, agonia, dor, né? Traz uma sensação de estar preso, né? Também, o que significa que o James se sentia preso naquela situação também, tá bom? Os manequins representam o desejo reprimido do James, né, em relação à sua esposa, né, que ele não podia, né, ela não podia, tipo, satisfazer as suas vontades sexuais, né, então, esse monstro, né, com as pernas pra cima, esse manequim, representa isso, né, que quando ela estava doente, ele pensava, né, no ato sexual, né, e isso acabou se materializando nesse monstro, né, infelizmente. E ele é um monstro muito chato, porque ele fica batendo as pernas, ele também se desenvolve em formato de aranha, né, ele sobe pelas paredes, então isso representa o desejo reprimido do James, né, a sua sexualidade reprimida. As enfermeiras, pessoal, representam também, né, o desejo sexual reprimido do James, né, que enquanto ele ia visitar a Mary no hospital, às vezes que ele ia, né, ele via as enfermeiras, né, acho que ele sentia atração e desejo pelas enfermeiras, né, tanto que elas estão bem sexualizadas no jogo, né, e representa isso, né, que ele, tipo, poderia estar sendo infiel na sua esposa, né, sua infidelidade, pois sua esposa está naquele estado, né, e não poder satisfazer os desejos dele, então ele procurava, né, ver isso em outras mulheres, né, ele desejava outras mulheres, então isso se materializou também em Silent Hill, né, e as enfermeiras também representam também, né, a agonia da Mary, né, quando estava sendo asfixiada, né, pelo James, né, tanto que elas ficam debatendo a cabeça, mostrando a agonia, né, da Mary enquanto ela estava sendo sufocada, né,
E o rosto de bebê também que as enfermeiras têm representa o desejo deles de terem um filho, né? O que nunca se materializou, né? O Pirâmide Red, né, é um carrasco que tenta punir o James, né, pelo que ele fez e mostrar a ele a verdade, né, sobre os fatos. E é diferente da Maria, né, que tenta seduzi-lo e afastá-lo, né, da verdade, né. Tanto que só quando o James aceita a verdade sobre o que ele fez com a sua esposa, né, sobre seus atos, é que os Pirâmide Red param de atacá-lo, né? Então, eles meio que se entalam, né? Dando a entender que eles já tinham cumprido o seu objetivo ali, que era mostrar, né, a verdade para o James, né? Puni-lo pelo que ele fez, né? E só quando ele aceita isso é que eles param de atacá-lo, né? E às vezes que mostra ele, os Pirâmide Reds matando a Maria, né, para mostrá-lo também sobre o que ele fez com a Mary, né. Tanto que se o James não reconhecer a verdade, né, e ele decidir ficar com a Maria, o ciclo se repetirá, né, a Maria passará a ter a mesma doença da Mary, né, dando a entender que o ciclo se repetirá até ele reconhecer a verdade, né, sobre seus atos. Fresh Lips representa a incapacidade da Mary diante da sua doença. Esse monstro simboliza o estado físico da Mary, né, quando estava doente. Ela não conseguia, né, se levantar, ela só vivia naquela cama. Esse monstro ele é composto por uma cama e um corpo em decomposição, coberta por umas grades do lado, representando a prisão que a Mary se encontrava em coma. Também é composto por uma boca enorme, representando os abusos verbais que a Mary cometia contra o James, por estar em estado de enfermidade. Seu estado lhe causava depressão e ela acabava descontando tudo no James por estar naquela situação. Esse monstro ele é composto por uma cama e um corpo em deformidade, representando assim a Mary em seu estado físico. Os mandarins, né, representam a incapacidade, né, do James de se libertar daquela situação em que ele vivia com a Mary, né. Esse monstro lá embaixo também representa a Mary, né, a incapacidade dela de sair daquela situação que estava vivendo. A parte de baixo é o mesmo vestido que a Mary usava, né, e a boca grande representa os abusos verbais, né, que ele sofria por parte dela. E a forma como ataca o James, né, representa como ele se sentia naquela situação. O Abstract Dead, né, representa os abusos do pai da Angela, né, resultando nesse monstro. E pro James, ele representa como ele se sente pelo que ele fez com a Mary, né. Então a Angela, ela vê de uma forma, como se fosse o pai dela ali, e pro James é como ele se vê, né. Por isso que o mundo do James e da Angela estão tão ligados, né, espiritualmente. Então por isso que apenas os dois conseguem ver o Abstract Dead, né, porque ele representa o mesmo significado para os dois. O James se vê como um monstro, né, e é dessa forma que a Angela vê o pai dela, né, como um monstro também. Os Creepers, né, representam como o James se sente em relação à sua personalidade, em relação ao que ele fez, né, com a Mary, né, os atos que ele cometeu contra ela. Então ele se sente meio como um inseto, alguma coisa do tipo. É por isso que eles aparecem para ele. Boss final, Mary ou Maria. Isso depende de como o Jamie se comportará, né? Isso mudará a cada final. Se ele escolher
optar pela Maria, né, e permanecer com a Maria no final, ele vai ter que enfrentar a Mary, né, deduzindo que ele vai ter que superar e esquecer a Mary, né, para permanecer com a Maria. Ou se ele decidir permanecer, né, não permanecer com a Maria e permanecer e descobrir a verdade no final sobre a Mary, né, ele vai ter o final em Walter ou Liv. O final livre ou partida, né, como se diz aqui no Brasil, ele se molda quando James decide, né, optar pela sua redenção e pela verdade. Pela maioria dos fãs, ele é considerado o melhor final, né, pelo James optar pela sua redenção e aprender com seus erros. Nesse final, possivelmente, ele adota a Laura, atendendo assim o desejo da Mary, né, na carta que o James leu. E esse final é considerado o final feliz, né, que ele sai com a Laura do Silent Hill. O final em Walter, né, o mais conhecido como Na Água, deixa claro, né, que o James tem tendência suicida, né, em acabar com a própria vida. E se ele ficar olhando muito para a faca, ficar olhando frequentemente para a foto da Mary, esse é considerado o final canônico, né? Esse final, ele tem tendência em acabar com a própria vida, né? Dando a entender que ele não conseguiu superar a perda da Mary. E que ele não consegue viver sem ela. O final Maria, né? Ele se molda se o James optar, né? E priorizar mais a Maria em vez da Mary, né? Se ele preferir, né, trocar a Mary pela Maria, moldando esse final, evidentemente deixa claro que ela terá a mesma doença da Mary, né, e o ciclo se repetirá, né, até o James assumir sua culpa. Ele se molda se o James priorizar a Maria e ignorar totalmente os diálogos da Mary no corredor. Para isso, ele tem que se importar com a Maria, ir visitá-la no hospital quando ela estiver passando mal e visitá-la também na cadeia. E esse é considerado pela maioria um dos piores finais, porque a Maria nem sequer é real, né, fruto da imaginação do James, né? Então, na verdade, ele vai acabar sozinho. Final renascimento, esse é um final que o James tenta ressuscitar a Mary. Para isso, o jogador tem que colher alguns itens de ritual, né, que tem no jogo, para conseguir, né, trazer ela de volta à vida, né. Então, ele tem que colher esses itens e ter um boss final com a Maria, né? Assim, se libertando de toda a tentação que significa Maria para ele no jogo. E o jogo termina assim, ele indo embora de Silent Hill de barco, indo realizar esse tal ritual, né, para ver se ele consegue trazer a Mary de volta. E o jogo não deixa claro se ele consegue ou não realizar esse ritual, simplesmente o jogo acaba assim. Final serenidade, né? Para esse jogador tem que coletar uma chave e usá-la no cofre e encontrar esse cartãozinho do Lago Toluca, né? E após coletar esses itens, se moldará o final serenidade, em que ele aparece no carro. A diferença desse final é que a Mary, ela aparece, né, no banco de trás, né, do carro, e esse final ele é bem parecido com o em Walter, né, que é o Na Água, só que a diferença é que a Mary, ela aparece em forma de visão para o James. Final bênção, para esse jogador precisa coletar essa chave quadrada, abrir uma caixa que contém esse líquido chamado em Cláudia, né, que ele tem que beber
antes de assistir a fita que ele está com a Mary no hotel. Provavelmente ele será abduzido para dentro da fita, ou simplesmente ele volta ao passado, né, e reencontra a Mary. Ele olha como se estivesse se incomodando com alguma coisa, como se tivesse algo estranho. E quando volta, ele desapareceu da poltrona, deixando evidente que ele pode ter voltado ao passado, reencontrado a Mary, ou simplesmente ter sido teletransportado, né, para dentro da fita. Final Dog, ele se molda se o jogador achar um chaveiro que contém itens de cachorro, né, e isso abrirá uma porta e lá você encontrará um cachorro e descobrirá que tudo não passa de uma brincadeira por parte desse cachorro, né? E dá a entender que o James adota ele no final. Esse final ele é cômico, né? E nada canônico, pois ele foge muito da realidade da história do jogo. Final UFO, para isso o James precisa encontrar essa gema azul, ir para o hotel e lá ele encontrará o James do Silent Hill 2 original. Ele será particularmente abduzido, né? E o James fala para ele que ele é o verdadeiro James e que o James do remake não passa de um clone, né? Isso é um final cômico também. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, né? E antes de tudo, pessoal, não se esqueçam de deixar o like se tiverem gostado, tá bom, no vídeo. Se inscrevam no canal para dar uma força aí pro canal crescer. E ativem o sininho para ficarem por dentro das novidades do canal, tá bom? E até a próxima. Agradeço a todos por terem assistido. What is this? Is this a special place, you know? Don't be silly. Just have to go through and up at front. Then again, now that we're here, can't we stay just for a little while? Catch our breath before we head back out there? I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. Time.